alguma prova que eu não peguei ainda? Aliás, tem alguém com a prova aí? Eu acho que eu podia emprestar. Que hoje vamos começar o capítulo, vamos dizer, de aplicações, né? Então, talvez a primeira seria índice de uma curva. Em relação a um ponto. Quer dizer, o índice da curva em relação ao ponto, bom, a gente se situa no plano e é o número de voltas que a curva dá em torno do ponto. Foi questão do nosso teste, da nossa prova, mas de qualquer maneira queria voltar em cima disso, né? Quer dizer, o quadro seria esse. Vamos colocar assim, vamos nos colocar em R2 menos o zero, né? E aí a gente teria uma curva C do intervalo AB em R2 menos a origem. A origem podia ser qualquer ponto aqui. E a ideia seria, bom, C, isso aqui de classe C1, C de classe C1 não é necessário, mas vamos supor que C de A igual a C de B. Então, N de C, 0, vamos notar como N de C, só, é número de voltas que C dá em torno de 0. Contadas positivamente no sentido trigonométrico, negativamente no sentido horário, deve ser N de C igual a 1 sobre 2π, integral sobre C, da forma ômega zero, que mede a variação de ângulo, né? Então, ele teria ômega zero de xy é igual a menos y dx mais x dy sobre x2 mais y2 xy diferente de 0, 0. Então, se tudo que a gente sabe, imagina que sabe sobre a forma de variação de ângulo é verdade, isso daqui deve dar um número inteiro, que é o número de voltas. Eventualmente, pode ser, vamos dizer, tem uma parte das coisas que são interessantes aqui, que envolvem algo que não tem a ver com formas, tem a ver com o seguinte, mostrar que uma curva C que é fechada, vamos dizer assim, tem aqui a origem. Então, você tem a curva C, essa daqui, deu 2 voltas em torno da origem. Então, de alguma maneira, a gente deve ser capaz de provar que ela, para efeito dessa forma daí, é equivalente a 2 vezes essa curva básica, vamos chamar assim de U0, sei lá, U0 de 0,2π em R2 menos o 0, que leva T em cosseno T, seno T. A ideia é que essa curva daqui, a curva C e a curva U0, quer dizer, C, num certo sentido, C
é equivalente a n de c vezes o zero. Não só no sentido que para essa forma ômega zero, isso significaria, bom, em primeiro lugar, que a integral sobre c de ômega zero é igual à integral sobre n de c, o zero, ômega zero. Isso praticamente, uma vez que n de c esteja definido assim, é imediato, porque a integral de ômega zero sobre o zero dá 2π. Então, mais do que isso, né, o que vai fazer com que isso funcione é o fato de você ter uma homotopia entre a curva C e uma curva aqui em cima, e depois uma outra entre essa... basicamente, a ideia topológica, assim, ideia mecânica praticamente, seria o seguinte: você pode pegar a curva C e encolher ela até ela ficar em cima do círculo unitário. Quando ela fica em cima do círculo unitário, se você pensar que ela é feita de elástico, ela está com uma certa tensão que não é uniforme. Tem pedaços que vão estar mais esticados do que outros. Então, a segunda etapa seria dizer, agora relaxa, de maneira que o elástico distribui a tensão uniformemente. Então, você vai ficar com uma curva que em vez de andar mais rápido num pedaço, mais devagar no outro, ela percorre esse círculo uniformemente. Depois, essa curva você pode, essencialmente, transformar em n vezes essa daqui. Isso é feito por homotopias, de maneira que isso aqui, na verdade, você pode trocar ômega zero por ômega, isso aqui para toda ômega é tal que dê ômega igual a zero. Porque quando você tem curvas homotópicas, se d ômega é zero, a integral de ômega sobre uma é igual à integral de ômega sobre outra. Então, uma parte, o que vai fazer isso funcionar é a gente conseguir fazer essas homotopias. Talvez sem fazer as contas, eu acho que tem a maneira natural de fazer isso, então é em duas vezes, né? A gente define U de AB em R2 menos o zero, que leva a cada t em 1 sobre norma de C de t, C de t. Então, isso faz a curva encolher. E não é difícil, né, criar essa homotopia entre C e U. Inclusive, isso faz um certo sentido, mesmo que a curva não feche, né? Você pode fazer isso aqui e aí transformar essa nessa. É claro que quando você faz isso, tem esses dois pedaços aqui. Esses dois pedaços, quando a forma que você está integrando é a ômega zero, não tem problema, porque a integral de ômega zero numa direção radial é zero. Mas vamos ficar no caso da curva fechada. Então, aqui não tem muito mistério, né? Você faz uma homotopia H1 de 0,1 vezes AB em R2 menos 0, que vai levar ST em H1 de ST, de maneira, sei lá, que no zero valha C0, né? Então, H1 de ST vai ser igual a 1 menos S C de T mais S U de T. E aí é o único problema. Isso é uma homotopia de curvas fechadas.
coisa relevante é mostrar que isso não passa pela origem. Então, isso aqui é H1 de ST diferente de 0, 0 para todo ST pertencente a 0, 1 vezes AB. É claro que se C é de classe C1, como a norma de C não se anula, essa U é de classe C1. Sendo U e C de classe C1, H1 também será de classe C1. A única coisa a provar é isso aí. Bom, e isso é só observar que C e U têm a mesma direção, o mesmo sentido. Então, a norma da soma é a soma das normas, basicamente. A soma das normas não, pode ser a diferença das normas também. Né? Não, estão positivos aqui, né? Então não tem problema. Quer dizer, esse daqui tem a mesma direção, o mesmo sentido. Ou, de qualquer maneira, né, não custa nada observar isso. Né? Você tem aqui o C de T, tem aqui a origem, aqui está o U de T, né, e você está andando sobre esse segmento aqui. Então, nenhuma chance de passar pela origem. Bom, a segunda coisa seria agora pegar essa U e transformar ela em alguma coisa que seria assim, né? Você tem criar uma, digamos, que letra, bom, já chamei de U, vamos chamar de U1, né? U1 de AB em S2, isso aqui, na verdade, essa U vai em R2 menos S1, né? Vai em R2 menos a origem, mas, na verdade, vai em S1, né? E essa U1, uma maneira natural de pensar seria, bom, essa U1 vai ser o seguinte, vai levar T em, pode pensar assim, num cosseno θ de T, seno, vou chamar de θ1 de T, onde θ1 de A igual a 0 e θ1 de B seja N de C vezes 2π. Né? Como é que deve ser isso? Bom, essa primeira coisa é observar que essa U, o primeiro passo seria pensar assim, a U de T deve ser igual a um R de T, que vai ser 1, deve ser igual a cosseno θ de T, seno θ de T. Onde o θ de T deve ser o quê? Bom, se eu não estou delirando desde que eu comecei a falar de ângulo, variação de ângulo, né? O θ de T deve ser o que eu estou medindo quando eu integro esse bicho daqui. Né? Quer dizer, o θ de T, vamos dizer, se U de T, vamos dizer assim, começando mais de baixo, né? U de T seria, vamos dizer, queria usar X, sei lá, bom, tudo bem, X barra de T, Y barra de T. Então, se a gente definir θ de T igual vamos dizer assim, θ barra, θ0 mesmo, né? θ0 mais integral de A até T de menos Y barra
x barra ponto mais x barra y barra ponto, isso mede esse ângulo. E aí eu devo ter U de t igual a cosseno θ de t, seno θ de t. Onde esse θ0, né? Esse θ0 é escolhido de maneira que cosseno θ0 seno θ0 vai ser igual a x barra de A, y barra de A. Então, esse θ vai ser o seguinte, né? Você tem aqui o intervalo AB, tem aqui o θ0, e aí quando você tiver θ0 igual a θ de A, quando você chegar aqui no θ de B, ele vai ter que ser 2n de C π. Por quê? Como tem uma homotopia entre a C, uma homotopia de caminhos fechados entre C e U, por conta de H1, a gente tem aqui, ó, se a gente fizer a integral sobre o bordo de H1 de ômega 0, isso dá igual a integral sobre H1 de d ômega 0. O d ômega 0 é 0, então isso aqui dá 0. E essa H1 dá uma homotopia entre C e U. Então, deve dar isso aqui, tenho o direito de errar no sinal, mas isso ou vai dar a integral sobre C de ômega 0 menos a integral sobre U de ômega 0 ou menos isso. De qualquer maneira, né, isso aqui vai nos dar que a integral de ômega 0 sobre C é igual a integral de ômega 0 sobre U. Ou seja, estamos encontrando uma maneira complicadíssima, né? Tá certo? Quando isso for ensinado para as crianças no jardim de infância, não vai ter integral. Vai ser simplesmente dizer, ó, você tem a curva aqui, está dando N voltas em torno da origem, aí você mexe com ela assim, sem passar por esse pontinho aqui, bota até um poste, uma coisa colorida assim, né? Encolhe e o número de voltas continua o mesmo. É isso aqui, né? Então isso aqui, esse cara daqui é o N de C. Bom, então quando você fizer isso daqui, quer dizer, se você, depois que mostra isso daqui, é claro que a gente tem que integral sobre U de ômega 0 vai dar θ de B menos θ de A. Então isso aqui vai ter que ser 2nc π, né, esse pedaço daqui. Então a história é a seguinte, está aqui, no tempo A você está nesse cara, no tempo B você está nesse cara. O θ pode fazer qualquer coisa, ele pode ir lá em cima, descer aqui embaixo, mas no fim ele faz isso. Tá legal? Então a gente pode dizer, poxa, mas eu podia fazer assim, ó, eu pego, deixa eu ver se o colorido funciona aqui. Eu pego daqui até aqui, não funciona, vai ser assim mesmo. Eu desço aqui de θ0, desço aqui de θ0, tem esse ponto. Se eu fizer isso em linha reta, daqui até aqui, o meu ângulo varia de 0 a 2n de C π. E eu posso, eu posso fazer uma homotopia agora, né? Posso fazer uma H1, vamos... Esse θ1, né? Então, isso aqui vai ser o θ1. Essa reta aqui. Né? θ1 de t vai ser igual
a 2π n de C, aí eu tenho que fazer, no fim eu quero que B menos A sobre 2π, né? T menos A sobre B menos A. Então, quando T for A, vai dar 0, quando T for B, vai dar 2πnc. E eu vou andando. Acho que valia a pena você pensar em todas as curvas no intervalo 0,1, fica mais simples. Não, mas eu quero pegar uma curva no intervalo AB qualquer e depois dizer, olha, não importa qual seja o intervalo AB, eu posso dizer que eu pego uma curva definida no intervalo 0, 2π, porque eu quero poder trabalhar com intervalos diferentes, senão eu tenho que ficar normalizando as minhas curvas. Mas a reparatização positiva não altera a integral. Eu sei, não sei se todo mundo entendeu a observação dele. Eu podia dizer, olha, todas as minhas curvas estão definidas no intervalo 0, 1. Mas isso me obrigaria a estar sempre fazendo coisas assim. Eu pego aqui a curva definida no intervalo 0, 1. De repente eu quero dividi-la no meio. Aí eu tenho que pegar essa, reparametrizar, essa, reparametrizar. É um certo trabalho. Na realidade, né, eu vou me permitir trabalhar com intervalos diversos, mas eu vou ter que definir uma equivalência entre curvas que me diga, ó, essa curva parametrizada no intervalo 0, 1 e essa mesma curva parametrizada no intervalo 0, 2π são a mesma curva. Também no intervalo 0, 1 eu não poderia também me furtar a isso, em certo sentido, pelo seguinte, imagina que você tem a curva definida no intervalo 0, 1, que anda do 0 a 1 com uma certa velocidade, que no começo é mais devagar, depois vai mais depressa. Se eu pegar essa curva, reparametrizar, dizendo, não, agora eu vou andar mais depressa aqui, mais devagar ali, mas se eu andar sempre para frente nas duas, é mais ou menos claro, né, que qualquer integral que eu calcule sobre uma vai dar igual a integral calculada sobre a outra. Então, para efeito de cálculos de integrais, elas são a mesma curva. Então, mesmo se eu padronizar o intervalo de definição, eu ainda vou ter que ter uma equivalência entre curvas. Então, eu estou pensando assim, já que eu vou ter que pagar esse preço de dizer, olha, essas curvas como curvas parametrizadas são diferentes, mas como a integral de qualquer coisa sobre essa é igual a integral de qualquer coisa sobre essa, eu digo que elas são a mesma curva. Quer dizer, defino uma relação de equivalência, né? Então, duas curvas são equivalentes se a integral de qualquer coisa sobre uma é igual a integral de qualquer coisa sobre outra. Então, eu digo uma curva, agora é uma classe de equivalência dessas curvas. Já que eu vou ter que fazer isso, mesmo quando eu padronizo o intervalo, então eu vou dizer, então não vou padronizar. Eu uso intervalos diversos e vou usar essa equivalência. Então, vou fazer assim. Então, aqui eu estou no intervalo AB, no fim, eu vou dizer que o meu objetivo é dizer que a minha curva C é equivalente a uma curva que é N de C, o zero, onde o zero não é uma curva definida no mesmo intervalo que C. Essa é a ideia, no fundo. Bom, e basicamente, né, o pulo do gato está aqui, né? Porque é claro que você pode pegar cada ponto daqui e trazer para cá, andando sobre o segmento. Então, você pode definir essa θ1 de t assim, e aí fazer uma homotopia que vai fazer H de ST vai ser igual a cosseno de um ângulo que vai variar com S, que vai ser o quê? Vai ser alguma coisa tipo, vamos dizer, se a gente quiser começar na U e terminar na U1, a gente pode botar 1 menos S θ0 de t mais S θ1 de t.
vírgula, seno de 1 menos S, θ0 de t, mais S, θ1 de t. Com isso, cada ponto aqui anda até aqui. E daqui para cá, eu vou andando uniformemente daqui para cá também. O que significa que quando eu estiver aqui, eu estou aqui. Então a curva é sempre fechada. Isso é uma homotopia de curvas fechadas, que transforma uma na outra. Depois, uma vez que você está com esse ângulo uniforme, aí você tem claramente que a integral sobre C de qualquer, quer dizer, na verdade, né, isso aqui onde eu pus ômega zero, eu posso botar ômega, né, se d ômega igual a zero. Quer dizer, isso aqui não muda nada. Então agora eu tenho a integral de C de ômega sobre C é igual à integral de ômega sobre U, que é igual à integral de ômega sobre U1, e essa daqui é só fazer a conta, né, a U1 definida assim, isso vai dar, né, isso aqui vai sempre dar, aliás, isso aqui não, deixa assim, isso aqui vai dar, vai dar n de C, a integral, não, 2π, não, vai dar n de C, integral de ômega sobre o zero, que você vai integrar isso aqui, no fundo o ângulo variando de 0 a 2πn de C. Como é periódico aqui, tudo bonitinho, é a mesma coisa que fazer n de C vezes a integral de 0 a 2π. Então, você vai ter isso aqui. Bom, e daí? Bom, isso tem a seguinte implicação. Isso aqui é o beabá da topologia algébrica. A questão é a seguinte, temos o R2. Então, no R2, duas coisas são verdadeiras. O R2 não tem buracos, né? Então, se eu pegar C, cadeia, em R2, tal que bordo de C igual a zero, então, se implica que existe uma cadeia, quer dizer, B, aqui uma 1 cadeia, B2 cadeia, em R2, tal que bordo de B igual a C. Isso talvez seja, se você fizer a cadeia com muitos pedacinhos, talvez não seja tão simples de mostrar. Mas a gente pode pegar uma coisa equivalente a isso, seria dizer C, curva fechada, em R2, implica ser homotópica a constante. Homotópica é um ponto, né? Você sempre pode encolher ela. Tem aqui a curva C. Você escolhe o ponto que você quiser. Por exemplo, esse aqui. E aí, encolhe a curva até virar esse ponto aqui.
Por outro lado, em R2, tem, do ponto de vista das formas, isso vai ter a seguinte implicação. Imagine que ômega seja uma unforma, que a gente vai chamar de fechada, em R2. Quer dizer, d ômega igual a zero. Tá? Aqui tem no quadro uma possível explicação, primeiro, para esse D redondo aqui no bordo. Quer dizer, as curvas fechadas são aquelas que têm das cadeias fechadas são aquelas que têm o bordo igual a zero. O bordo de uma cadeia é o análogo à derivada exterior de uma forma. Então, provavelmente, esse D de derivada rendeu um Dzinho no bordo aí que não tinha sentido. E, ao mesmo tempo, as cadeias que são fechadas são aquelas que têm bordo zero. Então, isso rendeu chamar de fechadas as formas que têm derivada exterior zero. Bom, o que acontece? Você tem uma forma fechada. Aí, para você mostrar, a questão agora será, existe eta zero forma tal que d eta igual a ômega? Isso a gente sabe que é equivalente a mostrar que é integral, questão, integral de ômega sobre C igual a zero para toda C fechada, a gente sabe que se C é homotópica a um ponto, a gente aplica o teorema de Kelvin, de Green, de Stokes, sei lá o quê, C homotópica a ponto, implica que a integral sobre C de ômega igual a zero. No fundo, isso aqui vai ser, você pega essa homotopia, então o bordo, você faz a H, que é essa coisa aqui, o bordo de H vai ser C menos a curva constante, então a integral sobre C menos a integral sobre a curva constante, que é zero, então vai dar a integral sobre C, vai ser a integral de d ômega sobre H, mas se d ômega é zero, então a integral sobre C é zero. Então, na ausência de buracos, toda curva fechada é homotópica a uma constante. Poderia colocar dessa maneira, mas para simplificar vamos pensar assim. E na ausência de buracos, toda cadeia, toda forma fechada é o que a gente chama de exata, é derivada exterior de alguém. Agora, o que acontece? Quando você coloca um buraco, cria-se um buraco. Você troca o R2, por exemplo, para R2 menos o zero. De maneira mais simples. Então, o que acontece? Primeiro, você passa a ter curvas fechadas que não são mais homotópicas a um ponto. E segundo, você passa a ter formas fechadas que não são exatas. Quer dizer que olhar para a existência de curvas fechadas que não são homotópicas a um ponto, ou equivalentemente, cadeias fechadas que não são exatas, que não são bordo de alguém, detecta o surgimento de um buraco aqui no seu espaço. E da mesma forma, o surgimento de formas fechadas que não são exatas também detecta isso. Então, de alguma maneira, essas duas coisas estão relacionadas. Nesse caso, o que a gente acabou de provar é que
tem uma relação perfeita, nesse caso R2 menos 0, que essencialmente, vamos dizer assim, o que a gente pode fazer assim? Se a gente pensar as curvas fechadas, vamos pegar assim no R2 menos 0, vamos pegar ômega 0 de xy igual a menos y dx mais x dy sobre x2 mais y2. E o zero de 0,2π em R2 que leva a t em cosseno t, seno t. Então, a gente mostrou que, essencialmente, toda curva fechada é equivalente a um múltiplo de zero. Então, a gente tem assim, né, C de AB em R2 menos 0, então, implica o seguinte, a gente tem que C é equivalente a N de C, o zero. Em que sentido? A integral sobre C de ômega é igual a integral sobre NC, o zero de ômega, para todo ômega, forma em R2 menos 0 com d ômega igual a zero. Quer dizer, de certa forma, toda curva fechada, no fundo, é um múltiplo dessa daqui. Para efeitos de... É claro que não é um múltiplo, vamos dizer, aqui está a origem, o zero está aqui, né? A sua C pode ser uma coisa assim. Não é exatamente um múltiplo, mas para efeitos de calcular integrais de formas fechadas, dá no mesmo calcular sobre C ou sobre um certo múltiplo de zero. Então, eu digo que isso implica também o seguinte, se você pegar agora ômega, forma em R2 menos 0 com d ômega igual a zero, então existe essa ômega para todos os efeitos de cálculo de integrais sobre curvas fechadas, ela é equivalente a um múltiplo dessa daqui. Repara, vou dizer que ômega é equivalente a um certo alfa ômega zero. Em que sentido? A integral de ômega sobre C é igual a integral sobre C de alfa ômega zero para toda C curva fechada Por que isso é verdade? Porque, pelo que a gente viu, a gente tem que a integral sobre C de ômega é igual a integral sobre N de C, o zero de ômega. Isso daqui é igual a N de C integral sobre o zero de ômega. No fundo, né, dizer que essas duas
Então, essas duas integrais, eu posso fazer assim, né? Integral sobre C de ômega menos alfa ômega zero vai ser igual a integral sobre o zero aqui vai ser n de C ômega menos alfa ômega zero. Isso daqui vai ser n de C integral sobre o zero de ômega menos alfa bom, isso aqui é 2π, né? Então, se eu escolher esse alfa de maneira que isso dê zero, porque isso aqui é um número fixo, então eu preciso que alfa seja igual a n de C sobre 2π integral de zero sobre ômega. Se eu escolher esse alfa, dada a forma ômega, tome esse alfa aqui. Então, a integral de ômega sobre C vai ser isso daqui. Isso também pode ser escrito da seguinte maneira. Isso é a mesma coisa que dizer que a integral dessa diferença é zero para toda a curva fechada. Então, eu posso dizer que existe uma f de R2 menos zero em R, tal que ômega menos alfa ômega zero é igual a df. Porque a integral da diferença é zero sobre qualquer curva fechada, então essa diferença é o gradiente de alguém. É o df. Então, de certa forma, olha só, o que eu tinha dito aqui, essa equivalência, na verdade, podia ser descrita de outra maneira, né? Eu podia dizer que C menos N de C ômega zero é bordo de alguém. No seguinte sentido, né? Olha só, eu tenho aqui a origem, aí eu tenho a curva C. A primeira homotopia diz que C menos essa curva U1 é bordo de alguém. Quer dizer, C menos U1 é igual ao bordo de uma primeira homotopia. Depois eu faço o U1 menos uma outra curva que eu vou chamar assim de U barra é igual a bordo. Esse U barra é a curva, tá? A U1 é simplesmente a projeção. A U barra já é a U1 com o elástico relaxado. Né? Agora, essa curva U1, eu não digo que ela é homotópica. Uma coisa é você dizer assim, ó, essa curva que vai do intervalo AB em R2 menos zero percorre esse círculo N vezes de maneira uniforme. A outra coisa é você pegar a curva do intervalo 0, 2π nesse círculo e tomar N vezes. Mas, se eu definir que a equivalência entre curvas significa que a integral de qualquer coisa sobre uma é igual à integral de qualquer coisa sobre outra, então essa curva que eu tinha, essa U barra, é N vezes, né? Quer dizer, a U barra é igual a N de C, o zero, desde que eu defina a relação de equivalência e passe a considerar curvas equivalentes como iguais. Então,
nesse sentido, né, a minha curva C, ela é equivalente a essa daqui, dizendo o seguinte: C menos N de C, o zero, é igual a bordo de uma 2 cadeia H, que é composta pela H1 e pela H2. Quer dizer, H é igual a H1 mais H2, porque o bordo de H1 é igual a C menos o barra, e o bordo de H2 vai ser igual a U1. C menos U1, e o bordo de H2 vai ser U1 menos o barra, que é igual a U1 menos N de C, o zero. E isso daqui está dizendo que ômega menos alfa, ômega zero, é df. Então você tem, vamos dizer, C menos um certo número vezes o zero é igual a bordo de alguém. E o outro é ômega menos um certo número, ômega zero, é igual a d de alguém. Vou explicitar um pouco mais a ideia. Seria, vou apagar aqui também. Num certo sentido, você poderia dizer o seguinte, ó, vamos pensar em termos de cadeias. Eu não vou provar nada, mas eu espero convencer vocês do sentido das ideias. Né? Pensa nas cadeias. Então, a gente pode definir o seguinte, vamos pegar aqui as K cadeias. Né? Então, a gente pode dizer agora que C1 e C2... Eu estou usando o mesmo símbolo de equivalência, não foi uma boa... Não, mas tudo bem. C1 é equivalente a C2, aqui a gente vai dizer C1 é homóloga a C2, né? C1 homóloga a C2, se existe B, B vai ser uma K mais 1 cadeia, tal que C1 menos C2 é igual ao bordo de B. Tá? Então, você tem aqui, ó, essa cadeia aqui assim, C1 K cadeias fechadas. Tá? Quer dizer, aqui já está sempre implícito, quando eu pego duas cadeias, quando eu pego uma cadeia, ela já é fechada. Então, digamos que aqui você tem a C1. De repente, você tem aqui a C2. Não tem nenhum buraco impedindo de você fazer o seguinte, né? Você pega esse cara daqui, assim, sei lá, isso aqui assim, aqui assim, aqui assim. Agora, está claro, né, que se você construir agora, se você pegar C1 menos C2, é essa menos essa. Então, esse cara anda ao contrário. Devia ter lápis colorido aqui. Mas, então, esse daqui passou a ser assim. Bom, você faz isso aqui, fica devendo esses dois. Esse ponto daqui, você pode considerar como uma cadeia degenerada. Então, agora, você faz isso
isso, isso. E esse daqui cancelou com esse. Você ganhou esse, ficou devendo esse. Agora você faz isso, 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 isso. Cancelou esse. E aqui, de novo, você considera isso aqui como um arco degenerado. Você faz isso, isso, isso. Cancelou esse, ficou devendo esse. Agora faz esse, esse, esse. Cancelou esse, cancelou esse. Então, no final das contas, você tem esse daqui menos esse daqui como bordo de alguma coisa. Claro que se tivesse algum buraco no meio, não era possível. Então, as cadeias que são, vamos dizer, que são homólogas, de certa forma é como se você dissesse, bom, no fundo eu posso deformar uma na outra sem passar por nenhum obstáculo, nenhuma obstrução que exista na minha topologia. Claro, a situação ideal, vamos dizer, ideal para quem não quer complicações, um mundo sem graça seria não ter obstrução nenhuma, né? E aí quaisquer duas cadeias fechadas seriam homólogas. Você diz que então você diz que uma cadeia é exata quando ela é bordo de alguém. Isso seria equivalente a dizer o seguinte: você pega duas cadeias fechadas, a diferença entre elas é uma cadeia fechada. Se toda cadeia fechada fosse bordo de alguém, então é porque não tem buraco, não tem nada. Tá? Você pega uma cadeia fechada, ela é bordo de alguém. Equivalentemente, você pega duas cadeias fechadas, elas sempre são homólogas. Então, a gente pode pensar aqui o seguinte, né? Vamos pegar assim, o grupo Z, Z índice K, seriam as K cadeias fechadas. E o B índice K seriam as K cadeias exatas. Tá? Quer dizer, C exata equivalente a existe B, tal que bordo de B igual a C. Então, isso aqui é um grupo, é o grupo das cadeias fechadas. Você somando cadeias fechadas, você tem cadeias fechadas. Menos uma cadeia fechada é uma cadeia fechada. E esse aqui é um subgrupo, porque como o bordo do bordo é sempre zero, note que bordo do bordo de B é igual a zero. Então, isso significa que as cadeias exatas são um subgrupo das cadeias fechadas. Como esses grupos são grupos abelianos, esse subgrupo é um subgrupo normal. Então, você sempre pode fazer o grupo quociente ZK cortado por BK, esse grupo você chama de HK. É o késimo grupo de homologia. Tá? Então, o problema é que a homotopia cria algumas... Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da calça. Você tem essa curva aqui, digamos que, e essas duas curvas aqui. Digamos que o seu espaço é essa calça aqui. Então, claramente, essas duas aqui menos essas são o bordo da calça. Então, por exemplo, o teorema de Kelvin vai dizer que se você tiver
né? Digamos que a calça aqui é a superfície S. Então, se você tiver ômega, tal que d ômega igual a zero em S, se isso aqui é C, aqui é C1, aqui é C2, então integral sobre C de ômega é igual a integral sobre C1 mais C2 de ômega. Tá? Por quê? Porque isso daqui, né, essa diferença daqui, dependendo da orientação, isso daqui é igual a integral sobre o bordo de S de ômega, que é igual a integral sobre S de d ômega, que é igual a zero. Mas, como é que você vai dizer que C1 mais C2 é homotópica a C? Então, dá uma sensação de que com a homotopia você perde uma certa liberdade. É claro que sempre dá para consertar, né? Quer dizer, você pode pegar essa curva daqui, começa aqui, sai, termina aqui, agora você emenda, cria uma curva que vem até aqui, sai, anda aqui, depois retorna sobre os seus passos. Então, você pode pegar duas curvas fechadas e emendar para virar uma curva fechada. Isso no plano significaria assim, você tirou 2 pontos do plano. Então, se você tem uma curva que faz isso, ela funciona igualzinho a esse par de curvas aqui. Não tem homotopia, mas tem a homologia. Mas no fundo, né, é a mesma coisa. Você pode dizer, bom, eu começo essa aqui, começo essa aqui. Aí você começa, termina aqui, vem para cá, dá a volta, vai de novo, então você fez, foi e voltou, e agora você tem uma curva que é homotópica a essa. Só uma coisa, porque assim, você poderia fazer essa história toda de modo singular, você não definiu a tua cadeia, então você poderia ter feito a cadeia de blocos, com blocos ou com simplexos. Assim, isso aqui, eu optei por blocos, toda a construção que eu estou fazendo são blocos singulares, porque blocos são muito mais simpáticos do ponto de vista da integral, mas, assim, do ponto de vista puramente topológico, é mais natural você trabalhar com simplexos, né? Quer dizer, trocar retângulos por triângulos, em vez de você partir, porque aqui, por exemplo, eu fico ajeitando, né, para transformar um triângulo em retângulo, mas é mais natural quando você pega um polígono, você triangular, mas também, de certa forma, dá no mesmo. Bom, mas importante é o seguinte, esse caésimo grupo de homologia, ele captura de alguma maneira os buracos que aparecem aqui, as complicações que aparecem aqui. A gente pode fazer o outro ponto de vista, que é o ponto de vista das formas. Ponto de vista das formas, você pegaria as K formas fechadas. Assim, uma observação, aqui são as K cadeias fechadas em algum lugar, em algum ômega. Então, isso aqui, né, seria o HK deste ômega. Da mesma forma, as K formas fechadas em ômega. Então, a gente diz que ômega 1 é cohomóloga a ômega 2 se existe eta K-1 forma tal que ômega 1 menos ômega 2 é igual a d eta.
Aqui, na realidade, falta um teorema que me diga, porque para as formas eu sei que a forma é exata se a integral dela sobre qualquer cadeia fechada é zero. Isso vale em dimensões maiores, mas é um teorema bem mais difícil. Mas, de qualquer maneira, a gente pode fazer a mesma construção. Quer dizer, a gente pode dizer assim, vamos dizer que ômega exato, quer dizer, fechada significa d ômega igual a zero. Então, aqui a gente pode fazer o zk de ômega, as ômegas, as k-formas fechadas. Igual às k-formas exatas. Como d ômega igual a zero, sempre, quer dizer, toda exata é fechada. Então, a gente tem que o bk de ômega é um subgrupo, de novo, normal, que é abeliano. Na verdade, aqui, isso aqui, a gente nem precisa se preocupar com isso, né? Porque as formas, porque as cadeias a gente multiplica por números inteiros, mas as formas a gente multiplica por números reais, até complexos, se a gente quiser. A gente pode fazer as formas com coeficientes complexos. Então, isso aqui, na verdade, é subespaço vetorial. Então, a gente também aqui pode definir o HK de ômega igual a ZK de ômega sobre BK de ômega. E aí seria o késimo grupo de cohomologia. Na verdade, ele é um espaço vetorial. Isso aí é uma definição geral de homologia e cohomologia, ou essa tal da homologia e cohomologia de Derrame? É de Derrame. Quer dizer, aqui, isso aqui é o exemplo básico de cohomologia. Depois vão surgindo. Depois nunca é muito claro, às vezes as coisas surgem antes, mas depois viram. Mas, quando se pensa em cohomologia, o exemplo de partida é esse daqui. Depois se cria um conceito abstrato de cohomologia. Não, aí não necessariamente são formas e cadeias, podem ser outros objetos. Tá? Mas assim, como é o teorema que dá uma relação definitiva entre as duas coisas? A primeira impressão que a gente tem é o seguinte, é que esse cara e esse daqui deveriam ser isomorfos. Aí a gente vê, não, peraí, não é tão claro assim, porque esse daqui é um grupo e esse daqui é um espaço vetorial, né? Porque aqui a gente tem coeficientes inteiros e lá a gente pode ter coeficientes reais. Então, aí a gente pode pensar assim, em remendar, sei lá, bota coeficientes reais nas cadeias também, para ficar iguais, ou diz, bom, aqui o número de geradores, a dimensão, mas a sacada do Derrame, na verdade, é que o HK de ômega é isomorfo ao HK de ômega estrela, que são os homomorfismos desse cara em R. Que você tem um grupo, né? Quer dizer, os homomorfismos de
HK em R, agora forma um espaço vetorial também. E tem algumas coisas, porque tem algumas coisas que esse cara detecta que esse daqui não detecta. Tá? Exemplo assim, espaço projetivo e tal. Tem algumas situações em que você pode ter uma cadeia fechada que não é exata, mas duas vezes ela ser. Você tem uma curva, vamos dizer assim, você tem uma curva que não é homotópica a um ponto, mas aí você dá mais uma volta e aí você forma dois laços assim e aí você sai. Tá? É tipo, vamos dizer, você está num cilindro, né? No cilindro você dá uma volta no cilindro, você não sai. Se der mais uma volta, não sai. Mas pode ter alguma coisa torcida, que acontece, por exemplo, no espaço projetivo, que você dá uma volta, não sai. Aí você dá mais uma e você consegue tirar o laço. Então, isso é uma coisa que esse cara, vamos dizer, esse cara daqui vai ver e esse daqui não vai ver. Então, isso na verdade porque o Derrame enuncia como primeiro e segundo teorema. É usual falar primeiro teorema de Derrame, segundo teorema de Derrame. Mas isso aqui engloba os dois. A gente não vai chegar, vamos dizer, não vai caminhar na direção dos teoremas de Derrame. Eu queria pelo menos dar uma ideia de para onde a coisa anda. Vamos fazer umas coisas assim mais no plano. Bom, então sobre índice de curva, queria dizer isso aqui. Tem uma coisinha também que eu queria observar sobre essa forma. Não, porque isso aqui é um grupo, esse é um grupo. Então você pode fazer um homomorfismo. O que acontece é o seguinte, nesse grupo aqui, você pode ter, por exemplo, um cara C, que é diferente de zero, mas, por exemplo, C mais C igual a zero. Significa que 2C igual a zero. Aí, quando você leva o C, você tem que levar em um número alfa. Mas o 2C tem que ser levado em 2 alfa, só que o 2C é zero, e o zero tem que ser levado em zero, só que 2 alfa ser zero, só se o alfa for zero. Então aqui tem uns caras, por exemplo, esse cara daqui, que não é zero, ele necessariamente vai ter que ser levado em zero. É isso que eu estou dizendo, esse cara daqui, as formas, vamos dizer, esse grupo de cohomologia não detecta. Porque se você tiver a integral de ômega sobre esse C, ele é uma cadeia fechada, mas não é exata. Então, em princípio, poderia ter uma forma ômega, tal que a integral sobre essa C daqui não fosse zero. Só que a integral de ômega sobre 2C tem que ser zero. Só que isso daqui tem que ser 2 vezes a integral. Então, essa daqui tem que ser zero também. Então, essa ômega não vai perceber, que essa C tem algum problema. Ela vai fazer a integral, vai dar zero, vai dizer, beleza, não tem nenhum, isso aqui não está me dando nenhum buraco. Então, quando a gente passa para esse cara daqui, ele joga fora alguma informação que existia. Na prática é muito mais fácil você calcular qual dos dois. Sei lá, depende. Né?
depende do que você tem na mão, né? Se você está olhando, está vendo o espaço ali, provavelmente as homologias estão visíveis, né? Se você, sei lá, está fazendo, talvez em física teórica, não sei, você está com integrais que você consegue calcular, e isso te dá uma informação sobre o espaço também. Pode ser, né? Não, porque se um é mais forte que o outro, né? Dá mais informação sobre o outro, se você quiser. Mas é difícil saber o que é mais fácil, depende do caso. No caso de homologia, eu sei que tem vários teoremas que ajudam você a fazer esse cálculo. Você conhece mais ou menos. Aí não sei se no caso de homologia se tem também teoremas que ajudam. Tem um dual. Maia-Vetores tem um dual com homologia, né? A primeira ferramenta de homologia é o lema de Voltaire a Cartan, dito lema chamado impropriamente de lema de Poincaré. A gente vai chegar a ele. Mas nesse momento eu queria fazer mais, botar a mão na massa mesmo, fazer umas contas. Tem uma outra, eu queria chamar a atenção para uma observação, que é a seguinte: imagina, vamos dizer, que você tem um ponto P que pode mudar, né, que chama de NCP, simplesmente 1 sobre 2π, a integral sobre C de ômega zero. Ômega zero, vamos chamar ômega, em vez de chamar ômega zero, vamos chamar ômega P. Quer dizer, ômega P é a forma de variação de ângulo vista de P. Não precisa escrever a forma, né? Você subtrai as coordenadas de P. Interessante é o seguinte: imagina que você tem aqui a curva C, que não precisa ser fechada, e você está medindo essa variação de ângulo. Então, na medida que você, vamos dizer, quando você olha daqui, esse ângulo é isto aqui, medido no sentido horário. Então, ele tem... e na medida que o P vai chegando para cá, a gente vai tendendo para um certo ângulo aqui. Agora, visto do lado de cá, esse ângulo, esse daqui está próximo de π negativo. Visto de cá, vamos dizer aqui P1, aqui P2, esse ângulo está próximo de π positivo. Então, pelo jeito, quando você passar de um lado para o outro, parece que vai ter um salto. Mais ou menos assim, vamos dizer, está aqui. Quando você chegar aqui vindo de cá, você vai ver essencialmente esse ângulo assim. E quando você vem vindo de cá, você vai ver essencialmente esse ângulo assim. Então você tem um salto. Que é quanto esse salto? É π a 2π? Um menos o outro dá 2π, né? Tá? Então esse negócio aqui, quando o P atravessa a curva C, dá um salto de uma unidade. O caso mais simples é pensar assim, pensar um negócio reto. Então isso é uma observação importante para você ver que quando é que um cara atravessou a curva, quer dizer, esse número aqui dá um salto. Quando a curva é fechada, mesma coisa, né? Está aqui dentro, está dando 2π, como divide por 2π, está dando 1. Quando passa para o lado de cá, passa a ser 0. Então aqui, nesse caso, passou de 1 para 0. Se você andar de lá para cá, de 0 para 1. Então tem esse... no ângulo sólido, mesma coisa, né? Vamos dizer, se aqui for uma superfície, você está aqui dentro, está dando 1, quer dizer, 4π, se você dividir por 4π para normalizar, está dando 1, e aqui passa para 0. Bom,
Isso, a gente vai voltar a esse negócio mais à frente. Mas outra brincadeira que dá para a gente fazer com a variação de ângulo é demonstrar coisas, né, tipo... Eu não sei, afinal, se eu já demonstrei o teorema de Brouwer, ou não demonstrei, falei mais ou menos. Falei? Bom, então a gente pode demonstrar teorema fundamental da álgebra, e teorema de Brouwer. Aqui, claro, o teorema de Brouwer versão bidimensional, com a mesma ideia. Qual é a ideia? Se eu tenho está aqui a origem, aí eu tenho uma curva fechada que é homotópica a um ponto. Se essa curva fechada é homotópica a um ponto sem passar pela origem, então ela dá 0 voltas em torno da origem. Por quê? Porque, vamos dizer, se eu tiver essa deformação aqui, então aqui a curva C0, então o bordo de uma certa H é igual a C menos C0. Então a integral sobre o bordo de H da minha ômega 0 é igual a integral sobre H de d ômega 0, que é igual a 0. Isso daqui é integral sobre C de ômega 0 menos a integral sobre C0 de ômega 0. Só que esse daqui é 0. Então esse daqui vai ter que ser 0 também. Então eu não posso... Na verdade, a ideia mais... É de novo a ideia que a gente vai ensinar no colégio daqui a uns anos, né? É que se você deforma uma curva fechada sem passar por um ponto, o número de voltas que você dá em torno daquele ponto não pode mudar. É isso. Bom, então, o que é a demonstração? Lembrando a demonstração do teorema fundamental da álgebra. Você está aqui, tem um polinômio, então o polinômio P de Z igual a n, Z elevado a n. Vou tirar o AN. Z elevado a n mais coisas mais a zero, digamos que P não tem raiz, quer dizer, nenhum cara aqui é elevado em zero. Então, se eu pegar esse ponto daqui, pensado como um círculo de raio zero, for deformando num círculo de raio maior, a imagem dele por P começa assim, ó, o zero é elevado em 0, 0, 0, no a zero. E na medida em que esse círculo vai aumentando, você tem uma curva fechada que vai andando aqui. Se a imagem não passa pela origem, esse cara daqui nunca atravessa a origem. Então, se ele começa dando 0 voltas em torno da origem, ele termina sempre dando 0 voltas em torno da origem. Só que, quando o círculo é bem grande, você tem z elevado a n mais uma coisa que tem a n menos 1, z elevado a n menos 1, mais a zero. E aí, se o z está aqui grandão, esse cara daqui é muito maior do que tudo isso. A imagem desse círculo, por z elevado a n, dá n voltas aqui em torno da origem. Somando uma porcariazinha de nada, claramente esse cara vai arrastar o outro e você vai dar n voltas em torno da origem. Então, a gente pode escrever isso e tal, mas essa é a ideia da demonstração. O teorema de Brouwer explora a mesma ideia. Onde é que entrou o teorema de Green nessa demonstração do teorema fundamental da álgebra? Justamente para garantir, né, esse número de voltas é dado por uma integral de uma forma que é a ômega 0, d ômega 0 é 0, então a gente garante pelo teorema de Green exatamente que quando você deforma uma curva na outra, portanto faz uma homotopia,
como d ômega zero é zero, a integral aqui é igual a integral aqui. A gente precisa de um teorema enorme para dizer essa bobagem. O teorema de Brouwer é o seguinte: você tem uma função f, quer dizer, b é igual ao conjunto dos x, y pertencentes a R2, tais que x2 mais y2 menor ou igual a 1. E aí você tem f de b em b contínua. Teorema de Brouwer. Então, existe x pertencente a b, tal que f de x igual a x. Na verdade, o teorema não é R2, é Rn. Também a demonstração que a gente vai fazer R2 se faz para Rn usando a forma de ângulo sólido em Rn. Vamos fazer essa ideia. Primeiro tem uma redução, um teorema equivalente, equivale a não existe G de B em S1 contínuo tal que G de x igual a x para todo x pertencente a S1. Quer dizer, você não pode pegar um tamborim e fazer todo o couro do tamborim ir para a extremidade sem rasgar. Tá? Mais ou menos isso. Né? Esse teorema, se a gente demonstrar esse teorema, a gente demonstra o teorema de Brouwer. Pelo seguinte, imagina que você tenha aqui uma aplicação f tal que f de x seja sempre diferente de x em b. Então você pode fazer o seguinte: você pega o x, pega o f de x, liga e chama esse cara daqui de g de x. Então, claro, se você tiver um y aqui, o f de y aqui, quando você ligar, então, qual é a ideia? Se a f é contínua, essa aplicação g que eu consigo assim é contínua também. E ela fixa os pontos do bordo, os pontos de S1. Aliás, isso vale em dimensão n também. Então, se por acaso existiu uma aplicação contínua de B em B sem ponto fixo, vai existir uma aplicação G de B em S1 que fixa os pontos do bordo. Tá? Isso aqui é exercício, construir explicitamente isso. Né? Você pega f de x, x, pega a semirreta, olha onde corta aqui, tem uma equaçãozinha do segundo grau e tal, você mostra lá que dá tudo certo. Também, o que nós vamos agora fazer é versão C1, troca contínuo por C1. Mesma coisa, se a F for C1 aqui, essa G será C1 aqui. Então, se eu mostrar que não existe uma aplicação G assim, estarei mostrando que toda F tem ponto fixo. Bom, por que isso não pode acontecer? Imagina que você tem aqui uma aplicação de B em S1, que é a nossa G. Ora, eu posso pensar essa G como o seguinte: ela pega esse ponto daqui, leva em alguém lá, esse círculo, esse círculo, esse círculo. Então, eu posso fazer uma homotopia entre esse ponto e esse círculo aqui, e a G vai promover uma homotopia entre a imagem desse ponto e a imagem disso daqui, que é o círculo todo, sem passar pela origem, porque eu estou sempre em S1. S1 aqui.
Legal? Quer dizer, a gente pode fazer a aplicação H de 0,1 vezes 0,2π em R2 menos o zero, que leva cada R θ em G de R, vou botar assim, E elevado a I θ. Então, isso é uma homotopia de curvas fechadas entre a curva G de 0,2π, não, curva C0, né? C0 de 0,2π em R2 menos 0, que leva todo θ em G de 0. E a curva C1 de 0,2π em R2 menos 0, que leva θ em G de E elevado a I θ, que é igual a E elevado a I θ, que G fixa os pontos de K. Só que essa curva daqui dá 0 volta em torno da origem, e essa dá uma volta em torno da origem. Isso não pode acontecer. Se eu não passo pela origem, isso não pode acontecer. Então, essa aplicação aqui não pode existir. Se ela não existe... Por que precisa de C1? C1 para aplicar o teorema de Kelvin, né? Porque Não, eu fiz só a versão C1, né? Quer dizer, nesse caso particular, tá, a gente aqui está construindo essa H, então, na verdade, a gente está dizendo que a integral sobre bordo de H de ômega 0 é igual à integral sobre H de d ômega 0, que é igual a 0. Agora, o bordo de H vai dar C1 menos C0, então isso aqui vai nos dar a integral sobre C1 de ômega 0, a outra é 0, e isso aqui vai dar 2π. Quer dizer, o meu teorema vale para coisas aqui de classe C1. O que não precisa ser C1 é a forma, mas a cadeia precisa. Bom, isso nos dá a versão C1 desse teorema. Para a versão C0 é só uma questão de... essencialmente de aproximação, né? Quer dizer, na verdade, a gente vai lançar mão do seguinte, quer dizer, F de B em B, C0, então existe uma sequência Fn de B em B, C1, com Fn convergindo para F uniformemente em B. Se eu tiver isso, eu consigo. Por quê? Eu aplico a cada uma dessas esse teorema na versão C1. Então, eu tenho que existe xn pertencente a B, tal que Fn de xn igual a xn. Então, está aqui o B, então aqui os xn's, e aí é uma sequência limitada em R2. Repara que R2 aqui também, Rn, não faz diferença. Eu só preciso do R2 para usar o teorema de Kelvin e não e a forma de variação de ângulo em R2. Claramente, essa demonstração vale igualzinho em R3 com a forma de variação de ângulo. E se em Rn eu pegar a forma de ângulo sólido,
Em RT é a forma de ângulo sólido. Em RN, a forma de ângulo sólido em RN vai dar a mesma demonstração. Então, aqui, Fn de xn igual a xn. Então, eu tenho uma sequência limitada. Então, ela tem uma subsequência convergente. Está claro esse teorema? Quer dizer, você tem uma sequência limitada em Rn, né? Então, você pega, ela está dentro de um certo quadrado, então você divide o quadrado em 4, ela tem que pingar um número infinito de vezes em algum dos subquadrados. Então, aqui tem joga fora os outros, tem uma subsequência, divide, e no fim você tem uma sequência convergente. Você tem uma subsequência convergente. Então, a gente pode, na realidade, jogando fora os dispensáveis, você pode dizer, ó, joga fora os Fn, que o Xn aqui você joga fora. Então, você tem Fn convergindo uniformemente para F e Xn convergindo para um certo X. E agora eu vou mostrar que F de X igual a X, tem que ser, né? Então, vamos olhar para F de X, isso deve ser igual a X. Deve ser uma coisa como F de X menos F de Xn, como Xn tende a X e F é contínuo, isso aqui vai tender a zero, né? Depois, F de Xn menos Fn de Xn, aí é a convergência uniforme. Quer dizer, como Fn e F estão próximos para todo X, em particular para Xn. E Fn... Bom, Fn de Xn é X, né? Então, isso aqui é Xn, né? Então, isso aqui é Xn menos X. Quer dizer, isso aqui é igual a F de X menos X. Bom, se você olhar para isso daqui, é maior ou igual que isso, mais isso, né? O Xn, o N você escolhe o que você quiser. Então, se você dá um epsilon, você garante que isso daqui é menor ou igual. Aliás, está ao contrário, desculpa. Tá, esse aqui é menor ou igual que esse. Então, isso aqui, você pode tornar menor ou igual que epsilon sobre 3, esse também, né? Precisa de algum detalhe? Não, né? Isso aqui você pode tomar independente do Xn. Aqui, você pode fazer como você quiser e você pode fazer, vamos dizer, escolher o N, tal que isso aqui também fique menor que epsilon sobre 3. Bom, então, do caso C1 a gente passa para o caso C0, desde que a gente consiga provar a aproximação, que é, de novo, lembrando a maneira talvez mais simples, seja usar aquela ideia de convolução, quer dizer, você pegar uma função contínua em cada ponto, você aproxima por uma média dos valores ali perto. Observa que, nesse caso, quando a gente faz essa aproximação por convolução, a gente sempre pega uma função f, a gente precisaria que a função tivesse definida de R2 em R2 para fazer direito, porque quando você pega um ponto daqui, você vai ter que pegar a média de caras onde ela não está definida, e se você botar zero aqui, pode começar a ficar esquisito, talvez, né? Perde a continuidade, né? Legal, deixa eu dar um tempo. Não sei se ficou clara a ideia aqui. Essa ideia, isso aqui está dependendo de eu ter a garantia que a função f de b em b contínua é aproximada uniformemente por funções C1.
aproximar a função por funções C1, a maneira simples é pegar cada ponto e fazer a média dos valores ali perto. Então, eu preciso que a função seja contínua, não só na bola, mas fora da bola também. Uma maneira simples de fazer isso é o seguinte, você... Oi? O que você está fazendo no caso C1? Não, eu fiz o caso C1 usando o teorema de Kelvin, né, a forma de variação de ângulo. Agora, eu estou mostrando que, tendo o caso C1 e podendo garantir que toda função C0 é aproximada uniformemente por funções C1, eu tenho o caso C0. Porque assim, porque o que você fez para mostrar que existe relação da bola com C1, passar por usar coisas que você precisa. Mas tem como fazer isso direto sem... Exatamente. Isso é uma técnica que, em algum momento, não sei por que bem, mas eu acho que foi mais para começo da segunda metade do século XX, eu acho que essa ideia começou a ser mais usada. Você tem questões topológicas que dizem respeito, então, a funções contínuas. Tipicamente, você usa técnicas, teorema de Brouwer, técnicas topológicas, divide em pedacinhos e tal, e vai lá, trabalha direto topologia algébrica. Até que alguém teve a ideia, ou várias pessoas, começou a usar o seguinte, tudo bem, o caso C0, eu tenho que fazer lá com os simplexozinhos, mas se for C1, eu posso usar técnicas diferenciais. Posso usar derivadas, posso usar integrais, usar o teorema de Stokes, usar o ângulo sólido. Então, começou-se a fazer isso. Você pega e demonstra o caso C1, ou o caso C2, ou o caso C infinito, usando, no nosso caso aqui, né, se a gente troca o contínuo por C1, a gente pode usar o teorema de Green, essencialmente, no plano. Mas a gente precisa do C1. O nosso teorema de Green exige que as nossas cadeias, que as cadeias que vão aparecer são dadas por essa F. Então, é C1. Então, com isso a gente mostra o teorema no caso C1. E depois, via aproximação, faz o caso C0. Então, a gente fez o caso C1, usando o teorema de Green. Agora, se toda função de B em B de classe C0 pudesse ser aproximada por funções de B em B de classe C1, está tudo bem. Então, é isso que eu estou só atentando para esse detalhe. Quer dizer, na verdade, quando eu vou fazer a aproximação tirando a média, né, que a ideia da aproximação é essa, né, você pega aqui uma bolinha de raio, sei lá, 1 sobre n, e aí você faz a Fn de x é igual a média, a integral sobre R2 de f de x, quer dizer, f de y, rho n de x menos y, dy. Rho n é um certo pesozinho assim, né, que você coloca, quando você faz rho n de x menos y, você coloca rho n perto de x e tira uma média dos valores de f perto de x. A gente já usou essa técnica em algum momento aí, não sei se os olhares dizem que nunca vi isso antes na minha vida, mas posso voltar a falar um pouquinho nisso. Qual é a ideia dessa aproximação? Você pega e define, está aqui o zero, pega aqui 1 sobre n, menos 1 sobre n, 1 sobre n, vou fazer o caso de dimensão 1. Você coloca uma função que vem zero aqui, de repente ela faz um calombo assim, essa função, digamos, é a rho n. Então, a rho n vai de R em R, mais rho n de x é igual a zero se módulo de x é menor que 1 sobre n. Na verdade, aqui é positiva, né? E a integral
de ρn em R é igual a 1. Maior, desculpa. Então, aqui fora vale 0, a integral é 1, então isso aqui é um peso, né, que está concentrado perto do zero. Aí você pega a sua f, está aqui a sua contínua, pega o x, traz o seu calombo e coloca aqui assim, né? X menos 1 sobre n, x mais 1 sobre n, e aí tira a média dos valores de x ponderados por esses caras. Isso dá isso daqui. Você faz a integral em R de f de y, ρn de x menos y, dy. Quando você faz ρn de x menos y, quando y for igual a x, você tem 0 aqui. Você trouxe o bicho para cá, trocou a orientação. Quando você vai derivar, isso aqui é fn de x. Quando você vai derivar em relação a x, você deriva aqui dentro, mas a ρn é sem infinito. Detalhe importante, sem infinito. Então você pode derivar aqui dentro quantas vezes você quiser. E isso daqui, essa função aqui converge para f. É só você fazer a integral de f de y, ρn de x menos y, dy, menos f de x, e escrever no lugar de f de x, escrever a integral de f de x, ρn de x menos y, dy. Porque a integral disso aqui é 1. Como você está integrando em y, f de x sai fora. E aí isso dá integral de f de y menos f de x, ρn de x menos y, dy. Só que, quando você está... Isso é integral em R, mas, na verdade, o y aqui, isso aqui só não é 0 quando o y estiver perto de x. Quando o y estiver perto de x, isso aqui é pequeno. Então, isso aqui é uma coisa pequena, vezes uma coisa que tem integral 1, mas a integral é pequena. É isso. Então, a mesma coisa você faz em Rn. O problema aqui é que a nossa f, em vez de estar definida de R2 em R2, está definida de B em B. E a gente quer que, quando tira essa média, continue tendo valores em B. Então, a maneira simples, talvez, de fazer a coisa, seja dizer, bom, isso aqui é contínuo. Define para x fora de B, projeta aqui. Quer dizer, se módulo de x maior que 1, faz f de x igual a f de 1 sobre norma de x, x. Tá? Então, você projeta o cara aqui, a imagem dele vai cair na bola. Então, agora você está levando o R2 em R2, mas, na verdade, é R2 em B. Contínuo. Agora, quando você tirar a média, você está tirando uma média de pontos de B, vai cair em B. Essencialmente essa ideia, né? O cara é convexo, se você tira uma média de pontos de um conjunto convexo, deve cair ali dentro. Tá? Então, esses FNs que você vai construir agora vão convergir uniformemente para F, e FN vai levar B em B. E aí, aplica o resto da história. Então, isso daqui é um bom exemplo, né, da técnica de você usar métodos diferenciáveis, integráveis, sei lá, métodos de cálculo, de análise, para demonstrar um teorema de topologia. A gente ainda pode fazer, acho que vou fazer na próxima vez, o teorema da bola cabeluda. É um outro exemplo de teorema topológico, que é o seguinte, quando você tem imagina que você tem uma bolota, uma bola assim, e você quer pentear, ela é uma bola cabeluda, ela tem cabelos em todos os pontos, e você quer pentear. Pentear significaria o seguinte, botar cada cabelo com a tangente,
Vamos dizer, tá certo? O cabelo, quando ele sai, quando ele está arrepiado, a tangente, o cabelo é como uma curva, a tangente a ele é uma reta que, vamos dizer, atravessa a bola. Quando ele está penteado, né, o cabelo está em cima da bola, a tangente tangencia a bola. Então, significa, com isso, pentear a bola, significa que você pode, em cada ponto da bola, ter um vetor tangente, não nulo, e isso de maneira contínua. Os pontos estão variando continuamente, os cabelos estão penteados continuamente. Então, o enunciado erudito do teorema da bola cabeluda é esse. Você não pode fazer, pega a bola em R3, agora é importante que a dimensão seja ímpar. Não é possível pegar a bola em R3 e em cada ponto dela botar um vetor tangente, não nulo, portanto pode ser unitário, de maneira contínua. Repara que em R2 pode, né? Se você tiver o círculo unitário, você penteia facilmente. Então esse é um teorema que vale em dimensão ímpar. E aqui também a gente pode usar essencialmente o teorema de Stokes, o teorema da divergência, para essencialmente criar uma homotopia esperta aqui e ver que alguma coisa que deveria ser zero não vai ser zero. Vai ser sempre alguma coisa assim. Bom, então vou voltar a essa coisa topológica na próxima aula. Depois nós vamos, parando de aplicações topológicas, a gente ainda vou fazer algumas aplicações topológicas, depois vamos para aplicações mais físicas, né? Equação do calor, equação da onda e tal. Tocou o sinal.